Vamos lá. Beleza, agora começamos. Então vamos lá, galerinha. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de quarta-feira pelo Meet. Vocês, os atrasadinhos, estão chegando, por enquanto ainda está dando para dar permissão. Daqui a pouquinho, quando eu abrir o slide, eu não conseguirei ver. Aí fica complicado aí para os atrasados de plantão. Com relação aos avisos, gosto sempre de colocar os avisos antes da aula, para a gente não ser interrompido. Então vamos lá. Tenho recebido alguns apps. Professor, na minha recuperação lá, estou tentando na plataforma entrar, mas não está aparecendo nada para mim. Bom, primeira notícia, ela é boa. Se não está aparecendo para você, você é só um desavisado. Por quê, professor? Porque você não está de recuperação. Se a atividade de recuperação para você não está aparecendo, é porque você não está no grupo dos que estão de recuperação. Haja visto que você não ficou de recuperação. Então, relaxa. Se não apareceu atividade para você, é porque você não está de recuperação em História em Artes. Para a galera que está, se liga, para a galera que está de recuperação e está fazendo as atividades, também tenho recebido muito feedback de vocês aí pelo Zap. Eu vou pedir um favor. Galera, pega no meu Zap e só manda assim, professor, recuperação ok. Coloca seu nome e a sua turma. Para quê? Para eu ir lá na plataforma e já fazer a sua recuperação, corrigir as suas atividades de recuperação e já ir te tirando da recuperação, porque você fez, né? Para você não ter que se preocupar mais com isso. Então, de novo, bem devagarzinho para vocês prestarem atenção. Para os alunos que já fizeram a recuperação, entraram e já fizeram, me dá um ok no Zap, no meu particular, no meu pessoal, que está lá no grupo de vocês. Professor, recuperação ok. O seu nome e a sua E aí, turma. professor, já fiz. Show, então você vai fazer esse favor para mim. Você só me dá um toque, só coloca seu nome, coloca assim, ó, recuperação ok, seu nome e a sua turma, que eu já vou lá. Fazer lá agora, ó lá. Fechou, moleque doido, show de bola, tamo junto, é isso aí, que eu já vou tirando vocês, eu vou lá na plataforma, corrijo a atividade e já vou tirando vocês da recuperação, que isso vai ser muito importante, porque já no final desse mês agora, a gente já vai terminar, ficou bem curtinho o segundo bimestre, pra gente já ir resolvendo isso, que você já faz a atividade do segundo, já fez a sua recuperação e você tá suave comigo. Então esse é o primeiro recado. Segundo recado, amanhã será a nossa aula de artes. A nossa aula de artes, conforme a gente já tinha combinado e a gente já se acertou na última quinta-feira, na quinta-feira passada, vai ser a continuação daquele curso que a gente iniciou semana passada. Semana passada vocês fizeram lá o vídeo de boas-vindas. Então, quinta-feira, amanhã, vocês vão fazer a continuação, que será o segundo vídeo referente à quarta revolução industrial. Então você faça lá que eu já vou acompanhar vocês, já vou estar dando ok, que vocês também já vão se livrando disso da aula de artes do segundo bimestre. Então lá é o curso que, além de vocês, obviamente, teve aluno que me procurou também no WhatsApp, me perguntando assim, professor, é obrigatório? Gente, é obrigatório. Por dois motivos. O primeiro motivo, ele é uma formação de emprego, uma formação de trabalho, uma formação profissional para vocês, que vai te dar uma certificação para você esquentar, para você começar o seu currículo com um curso. Agregado a isso, eu estou dizendo que ele é obrigatório também porque ele é 0800, não é cobrado. Ele vai te dar para uma parceria junto ao colégio, ele vai te dar uma certificação profissional e não está te cobrando a nada para te dar essa certificação. Então esse é o primeiro motivo de ser obrigatório. Além de estar te ajudando, ele é 0800.
E segundo, porque a aula de lá, a carga horária do curso, ele vai ser compatível com a carga de artes. Então, além de você ser certificado, de você profissionalizar, de você esquentar, de você ter um curso profissionalizante no seu currículo para o seu primeiro emprego, você ainda estará fazendo o curso de artes do Colégio Cora Coralina. Por tudo isso que eu estou falando, é sim obrigatório vocês fazerem lá. Tranquilos? Bom, finalizado os avisos administrativos, volto para vocês. Alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Estamos sossegados? Podemos partir então para a nossa aula de... Professor, Diga. eu não sei se era bug desse negócio que o senhor falou agora há pouco, Do mas ou curso. era outra coisa, porque para mim tava tudo desbloqueado para me fazer. Você fez todo aquele passo a passo que a gente instruiu na quinta-feira passada. Não só eu, como a Darlane, né? Isso deu um show de bola. Já descobri a minha substituta das minhas. Quando eu tiver. Isso, desculpa, amor. Quando eu tiver gripado, você já tá ligada, né? Eu já vou mandar um zap pra você e falar: assuma a turma que você vai estar dando aula. Deu um show. Então, eu já coloco ela na fita. Procure ela, que ela vai te acompanhar lá para ver o que foi que aconteceu, que pode ser alguma coisa do seu cadastro. Combinado? E aí, professor, também fiz. Que dia que vai ter outro? Amanhã. Se lascou, Darlan. Amanhã que dia? Amanhã é quinta-feira, dia 20. Ah, Não é isso, Darlan Darlan? se lascou. Darlan se lascou. Tranquilos? Não falte, galera, porque senão vocês vão ficar sem o certificado, sem, obviamente, aquele conhecimento e ainda vai ficar de recuperação em artes. Cuidado, é muita coisa envolvida. Entendeu? É muita coisa envolvida. Namorar é bom, namorar mulher bonita é melhor ainda, porém dá um trabalho danado. Então, entendeu, né? Não viaja não, não brisa nisso aí não. Se liga no que eu tô falando. Namorar é bom, namorar mulher bonita é melhor ainda. Porém, entretanto, todavia, dá um trabalho danado. A mesma coisa as meninas. Estudar é bom, mas dá um trabalho danado. Tudo que é para ficar, tudo que é para marcar, tudo que é para mudar, tudo que é para transformar, tudo que é bom, bem e saudável, ele é difícil de conquistar, mas uma vez que você conquista, ele é permanente na sua vida. Nada que vem fácil dura para sempre. O que vem com dificuldade, o que você luta para conquistar, é aquilo que vai te transformar, é aquilo que vai te melhorar e é aquilo que vai te permanecer e te transformar em alguém melhor. Professor Telo Diego pai. 2021. É nóis, irmão. Tamo junto. Pai tá on. Então vamos lá, galerinha. Vou compartilhar então a nossa querida e amada tela. Não é isso? Pra gente voltar pro nosso... A minha gata tá aqui brincando com o fio do notebook. Se você quebrar a cookie, eu te mato, garota. Então deixa eu olhar aqui para ver se compartilhou para vocês. Não está aparecendo, não está. Vamos, meu filho, compartilhe. Não está aparecendo, não sei por quê. Tenham calma, se eu não compartilhar por aqui, a gente dá um outro jeito. Agora foi. Show de bola, galerinha. Então vamos lá. Esse é o nosso slide da nossa última aula. Eu dei um foco bastante grande sobre as revoluções industriais. A primeira, a segunda, bastante foco nisso, até porque ele também vai ser tema do seu curso de formação, do curso de artes da quarta revolução industrial. Então, por isso que eu dei foco, para vocês não ficarem perdidos na complementação pedagógica e no curso de formação de vocês de amanhã. Então, dei bastante foco. Mas hoje eu vou entrar com mais profundidade e mais dinâmica propriamente na Primeira Guerra Mundial.
Bom, na última aula eu expliquei todo aquele processo que vai levar aquelas nações chamadas de ricas, né, por causa da primeira e da segunda revolução industrial, eles estavam ricos, porém, entretanto, todavia, eles estavam disputando o mesmo mercado, o mesmo comércio, ou seja, o motor de combustão interna, a energia elétrica, a máquina a vapor, o trem, a máquina de tear, tudo aquelas tecnologias e os seus produtos derivados dessa tecnologia, esses países europeus tinham esse know-how, tinham toda essa tecnologia e disputavam, vendiam os seus produtos para o mesmo mercado, ou seja, para a Europa. E, inclusive, disputavam a Ásia, o continente asiático e o continente africano, também competindo e colonizando o que a gente chamou de neocolonialismo, justamente esses dois continentes. Por quê, professor? Porque lá detinham 95% da matéria-prima para essas tecnologias. Como eu falei, o cobre, o petróleo, o carvão, tudo isso estava dentro, né, essas matérias-primas estavam concentrados no continente africano e no continente asiático. Tranquilos? Legal. Porém, justamente vamos dizer assim, esse conflito comercial entre esses países ricos não tinha ainda um motivo para esses caras definitivamente entrarem em guerra entre si. Havia um conflito comercial, como hoje existe, e eu dei o exemplo, por exemplo, entre a China e os Estados Unidos, que hoje tem conflitos comerciais, principalmente no mercado de tecnologia, celulares e a tecnologia do 5G. A China e os Estados Unidos disputam esse comércio mundial. A Xiaomi, que é um braço, né? A gente lembra que a China, por mais que ela seja comunista, mas ela é um comunismo diferenciado daquele comunismo criado, que a gente também vai ver isso, por Lenin, em 1917, na sua revolução, a sua revolução socialista dentro da União Soviética, né? Até então a gente não tem a União Soviética, a gente só tem a Rússia. E Lenin vai fazer ali a sua revolução e vai, junto com Trotsky, vão criar ali uma nova forma de enxergar a política e a economia mundial. Enquanto o mundo se debruçava sobre o capitalismo, vindo e desenvolvendo graças aos chamados burgueses, que a gente falou um pouquinho lá da Idade Média e o seu desenvolvimento até agora, no início da contemporaneidade, basicamente no início da década de 10, de 1910 em diante, né? A partir da segunda revolução industrial, a gente viu aí surgiu o terceiro capitalismo, o capitalismo monetário, ou também chamado de capitalismo financeiro. A gente está vendo surgir o capitalismo. Porém, paralelamente a isso, a partir de 1917, a gente vai ver com detalhes, a Rússia vai fazer a chamada Revolução Russa e ela vai criar um novo modelo econômico que bate de frente com o capitalismo, os chamados comunismo / socialismo. Há muita confusão sobre isso, eu vou tentar ser o mais claro nessa confusão. Primeiro, que existe diferença entre o comunismo e entre o socialismo, são duas coisas distintas, e dentro do comunismo a gente tem várias vertentes do pensamento. A gente tem o marxismo utópico, a gente tem o Trotsky, a gente tem o Stalin, são vertentes do mesmo pensamento. Então a gente tem que ter cuidado. A gente vê muita bobagem hoje sendo dita sobre o comunismo, mas é claro que o aluno que estuda sobre isso, ele não pode confundir, até porque ele faz muita prova sobre isso. Bom, voltando então sobre essa competição, esse conflito
comercial que a Europa estava vivendo, justamente competindo para vender seus produtos para os mesmos clientes e buscando, colonizando na Ásia e na África países para extrair a matéria-prima para essas tecnologias. Porém, esse conflito, como eu repito, era simplesmente no âmbito econômico. Porém, a nossa querida e amada Alemanha, a Alemanha, ela não estava satisfeita com os rumos que essa disputa comercial estava acontecendo. A Alemanha estava incomodada principalmente por quê? Porque os outros países que ela competia no âmbito comercial tinham muito mais colônias dentro do continente africano e do continente asiático do que ela. Aquilo ali já incomodava demais a Alemanha. E cabe lembrar que por que a Alemanha vai encontrar a saída bélica ou a saída militar para uma disputa comercial? A gente precisa lembrar de um cara chamado Otto Bismarck, que foi justamente o imperador que, lembrando que o Império Austro-Húngaro, antes, ele era contido com a Alemanha. A Alemanha fazia parte do Império Austro-Húngaro. E Otto Bismarck, um general, o imperador deste Império Alemão, ele vai conseguir a independência da Alemanha, e ele tinha uma frase que resumia a Alemanha deste período. Ele dizia o seguinte: um alemão, quando nasce, ele primeiro se torna um soldado para depois se transformar em um alemão. Ou seja, isso denota com muita força, com muita veemência, o espírito do soldado, o espírito do guerreiro que o alemão tem dentro de si. E é justamente essa ideia que eu quero que vocês entendam. A Alemanha vai entender este conflito que era meramente comercial, ele vai levar para um lado pessoal alemão, e este lado pessoal alemão vai buscar neste espírito guerreiro um conflito armado. E como que isso ficou claro? No período chamado de paz armada, que eu já vinha citado com vocês. Professor, o que é esse período da paz armada? Lembram que eu falei com vocês? Neste período de conflito comercial, simplesmente a Alemanha ela vai começar a pegar toda a sua indústria e vai se voltar através de um decreto, o imperador da época alemão vai começar a impor para os industriais alemães que parem de fabricar carro, eletrodoméstico, tudo aquilo que a Alemanha necessitava, comercialmente falando, e vai começar a produzir armas. Do nada. Neste período, a Alemanha vai começar a produzir armas. E mais, ela vai se juntar a dois países que ela tinha, vamos dizer assim, uma proximidade política muito grande, que é justamente o Império Austro-Húngaro, que ela tinha conseguido recentemente, há menos de 50 anos, se tornar independente, mas ela era oriunda do Império Austro-Húngaro, porque ela fazia parte, né, deste império, mas ela vai se juntar ao Império Austro-Húngaro e à Itália, e vai fazer um tratado de apoio militar, o chamado a Tríplice Aliança. Então a Alemanha vai se armar até os dentes num período em que não existia nenhum, vamos dizer assim, nenhum conflito político, só havia uma disputa comercial, mas conflito ainda não. A Alemanha, mesmo assim, ela vai se armar até os dentes e vai fazer um acordo com duas nações amigas, a Itália e o Império Austro-Húngaro, a chamada de apoio militar, a chamada Tríplice Aliança. Obviamente que do outro lado, os países também que tinham disputas comerciais com a própria Alemanha vão ficar ressabiados, vão ficar com o pé atrás, vão olhar para a Alemanha e falar: peraí, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e a Alemanha tá se armando e tá fazendo acordos de apoio militar com países, tem alguma coisa de errado.
vamos fazer também a mesma coisa. Então a gente vai ver a Inglaterra, a gente vai ver a França e a gente vai ver a Rússia, esses 3 países também se armando, também pegando as suas indústrias e voltando ela através de decretos políticos, transformando as suas indústrias em indústrias bélicas, ou seja, criando, produzindo revólver, armas, tanques, né, voltando para armas de guerra, Professor, mesmo num período de paz. Diga. os meninos tá pedindo pro senhor aceitar ele pra entrar na aula. Ah, sim, peraí. Como eu estou com o slide aberto, eu não estou vendo. Deixa eu voltar para cá, que eu já libero ele. Vamos ver se ele volta aqui. Ok, ele apareceu aqui para mim. Permitido. Beleza, permitido. Voltando ao slide. Então, voltando. Então, a Inglaterra, a França e a Rússia também vão se armar e também vão fazer um acordo de cooperação militar para fazer frente à Tríplice Aliança, a chamada Tríplice Entente. Essa palavra entente significa quem faz oposição a uma aliança. Então se liga, este era o cenário de 1913 na Europa. Países que eram competidores comerciais, mas que essa competição econômica vai gerar neles uma preocupação militar, mas não havia até então um motivo para uma guerra. Era só competição comercial. Mas a Alemanha vai começar a cutucar. Mas como que essa Alemanha vai começar a cutucar? Vejam, os livros didáticos, os textos históricos, ele não coloca neste primeiro momento a Alemanha como protagonista dessa guerra. A Alemanha a Alemanha ela era a maior interessada porque ela era a maior incomodada deste cenário comercial. Por quê? Porque ela tinha menos colônias. Todos os outros países tinham muitas colônias e conseguiam, obviamente, uma exploração de matéria-prima para os seus produtos comerciais muito mais baixos do que a Alemanha. Isso dava nela um incômodo mais comercial. Mas a Alemanha, com este incômodo comercial, ela vai se armar até os dentes, ela vai fazer alianças militares, mas ela vai ficar quietinha, entre aspas. Ela vai o que a gente chama o que cutuca com vara, o que cutuca os outros. Ela interessa a briga, mas ela não quer aparentar que é ela que quer a briga. Sabe aquela coisa, tem duas meninas na sala que não se gostam, mas é uma terceira que quer ver o pau quebrando? Aí ela começa a cutucar. Aí, Stephanie, a Amanda tá olhando pra você com cara feia. Tu vai deixar? Ela mesmo não tá brigando com ninguém, mas ela fica cutucando a outra. Aí a Stephanie olha pra Amanda e fala, ué, o que foi, Amanda? Que você está olhando pra mim? Aí a Amanda já não gosta da Stephanie e fala, uai, com esse teu cabelo de arame farpado aí, você tá olhando pra minha cara por quê? Pronto. No intervalo, então, a gente conversa. Aí a Alemanha fala, aí, Stephanie, vai deixar falar desse jeito com você? Aí na hora do intervalo, Stephanie e Amanda caem na porrada. Mas o que a Alemanha faz? É ela que vai lá e sai dando porrada em todo mundo. Porque é ela que queria o conflito. Só para ilustrar, uma coisa que vocês já estão extremamente habituadas lá desde o 6º ano, né, meninas? Isso acontece muito, não é? Aquela amiga que fica, olha lá, amiga, olha lá o cabelo daquela ali, olha lá, amiga, fica falando de você pro fulano. Sabe o que eu tô falando? Sabe o que eu tô falando. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque a Alemanha mesmo, ela não vai provocar ninguém. Ela se armou até os dentes e ela fez alianças. Ela se tornou amiga tanto do Império Austro-Húngaro quanto da Itália, mas não existia um motivo para a Alemanha entrar numa guerra. Então o que ela vai fazer? Ela vai começar a cutucar o Império Austro-Húngaro, que era sua aliada. Como que isso vai acontecer? Tá aí no slide para vocês, vou até desligar a câmera para vocês focarem de novo no slide. Este cara, chamado
Francisco Ferdinando, ele era o imperador do Império Austro-Húngaro, aliado da Alemanha. Tá, professor, mas o que que a Alemanha vai cutucar? Vai cutucar aqui, galerinha, no que a gente chama de conflito dos Balcãs. Eita, professor, lá vamos nós na história e esses nomes complicados. Não, gente, esse nome complicado não é meu da história, é da geografia. Se liga aqui no mapa, só para vocês entenderem, estes acordos, né, essas alianças militares, dividiu o mapa da Europa de 1910, né, aqui ele está colocando até 1914, que é o início da Primeira Guerra Mundial. O mapa da Europa, ele era dividido desse jeito aqui. Olha lá, isso aqui tudo é a Rússia. Do lado da Rússia, eu vou ter aqui, inclusive, fazendo até, ó, hoje não é assim, tá? Eu tô falando o mapa da Europa em 1914, tá? A Alemanha, tá vendo? Faz fronteira com a Rússia. E aqui, ó, Romênia, Bulgária, Albânia, mas principalmente este paizinho aqui, desse tamanhozinho aqui, ó, a chamada Sérvia. A Sérvia, essa regiãozinha aqui, ó, ela é chamada de região dos Balcãs, ou também chamada de região balcâmica, que é justamente esses paizinhos que depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai chamar também, a geografia vai chamar, depois do Tratado de Versalhes, de leste europeu. Hoje, como é que essa região está lá na Europa? Chamada de leste europeu. O leste europeu, neste momento, é chamado de região dos Balcãs. E qual é o problema, professor, dessa região dos Balcãs? Então vamos lá. Aqui esse mapa ilustra muito bem a divisão deste mapa das alianças. Se liga. Nessa cor aqui de burro quanto foge, eu não sei que cor é, um verde musgo, um verde escuro, sei lá que borreia de cor é essa aqui, que o mapa colocou, mas esse vamos chamar de verde musgo. A gente tem a chamada Tríplice Aliança. Então tá lá, ó, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália. Tá aqui, ó, bem no centro, nós temos a Tríplice Aliança. E a Tríplice Entente, ou seja, quem faz oposição a esses caras, tá aqui, ó, a Rússia, tá aqui, aqui a gente chama de Reino Unido, né? Cuidado, Reino Unido, por quê? Porque a gente tem a Inglaterra, nós temos a Irlanda, nós temos a Escócia e nós temos o país de Gales. Então, a gente tem esse arquipélago, né? Que é o coletivo de ilhas, que, a grosso modo, a gente chama de a Grande Bretanha, ou a Grã-Bretanha. Tá aqui, a Inglaterra, vai aparecer muito em livros falando a Inglaterra, mas não era só a Inglaterra. Neste momento, a gente está falando da Grã-Bretanha. E a França, tá vendo? Ó? Esse aqui, então, de verde, nós temos a Tríplice Entente, e esse verde musgo, nós temos a Tríplice Aliança. Tá, professor? Mas você estava explicando lá por que a Alemanha vai cutucar aqui o Império Austro-Húngaro para... Até então não tinha motivo para entrar pro pau, para ir para guerra, para ir pro intervalo e sair na porrada. Então vamos lá. O Ferdinand, aquele, né? O Ferdinand, vamos voltar aqui. Esse cara aqui, o Francisco Ferdinand e a sua esposa, ele fazia parte da Tríplice Aliança. Ele era o imperador do Império Austro-Húngaro. Mas o que acontece? A Sérvia, que é chamado o conflito dos Balcãs, a Sérvia era uma colônia, ela era governada pelo Império Austro-Húngaro. O Ferdinand também comandava a Sérvia. E qual é o problema? Qual era o conflito com a Sérvia neste momento? A nossa querida Rússia, ela... Ferdinando era o touro Ferdinando, era? Não, cuidado. O Touro Ferdinando, vocês sabem que esse desenho, ele é um desenho, claro, da Disney, mas ele vai retratar a Espanha. Depois a gente vai entender esse contexto. O nome é Fernando, né? Ferdinando é o nome... dizer que ele era espanhol. Não. O nome Ferdinand
Ferdinand, não é Ferdinando. É um nome austríaco, tá? É um tô nome ligado. austríaco. Desculpa aí. Fechou? Não, fica tranquilo. Essa dúvida é extremamente pertinente. Não peça desculpa por ter dúvida. Tranquilo? Dúvida, ela é válida e o aluno tem que ter dúvida mesmo. Eu fico orgulhoso quando vocês têm dúvidas. Tranquilo? Então, seguindo. Ferdinando, ou Ferdinand, ele comandava a Sérvia, mas a Rússia interessava muito a Sérvia, por dois motivos. Um motivo real e uma desculpa. Qual era o motivo real? Gente, olha aqui, ó. A Rússia, para vender seus produtos para a Europa Ocidental, ela precisava entrar aqui, o caminho mais próximo para ela fazer, já que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro eram competidores da Rússia, né, no mesmo mercado, como a gente falou, da Segunda Revolução Industrial, a Rússia interessava vender aqui para essa região dos Balcãs. Ela já vendia para a Romênia, para a Bulgária. Mas por que ela não vendia para a Sérvia? Porque a Sérvia, quem comandava a Sérvia, era o Império Austro-Húngaro. Este era o motivo real, era um motivo econômico. Mas qual era a desculpa da Rússia? A desculpa da Rússia era, no sul da Sérvia, nós tínhamos uma colônia russa. Ou seja, as pessoas tinham a cultura, eram descendentes de russos, tinham a cultura, o idioma, a religião russa, mas eles eram servos. Então, o que a Rússia vai falar? Gente, faz muito mais sentido a Sérvia fazer parte da Rússia, por causa disso, do que ela ser dominada pela Sérvia. Então ali já criou ali um princípio de conflito. E a Alemanha, ela vai justamente fomentar, ela vai cutucar. Sabe aquele exemplo que eu falei? Quando a Alemanha cutuca a Stephanie para brigar com a Amanda, é o que a Alemanha vai fazer com o Império Austro-Húngaro contra a Rússia. Vai começar, olá, Império Austro-Húngaro, a Rússia está de olho na Sérvia. Está de olho na Sérvia, presta atenção nisso. Mas o que a gente chama de estopim da guerra, ou seja, o motivo que vai levar esses países que já estavam armados e tinham conflitos econômicos para uma guerra mesmo, é esse chamado estopim da guerra. E o que foi o estopim? Exatamente isso. Cutucado pela Alemanha, o Ferdinand se vê pressionado pela Rússia para perder a Sérvia para eles. O que ele vai fazer? Ele vai marcar uma visita. Ele vai marcar uma visita em pleno conflito ali. Ele vai marcar uma visita dentro da Sérvia, em Sarajevo. Em vários livros, na internet vai aparecer esse nome para vocês, Sarajevo. O que é Sarajevo? Sarajevo é a capital da Sérvia, tá? É a cidade capital do país Sérvia. Então ele vai fazer uma visita em 28 de junho de 1914. Ele vai fazer uma visita, ele e a sua esposa, para a Sérvia, para mostrar não só para os servos que quem mandava era o Império Austro-Húngaro, mas principalmente para dar um recado para Rússia, para dizer, Rússia, não se meta com a Sérvia, porque quem manda neste país sou eu. Mas que bobagem que ele fez. Por quê? Justamente quando ele vai fazer essa visita, ele vai ter a brilhante ideia, no momento de conflito, de fazer um passeio em carro aberto. Um carro aberto, ele vai pegar ele e a sua esposa e vai dar um passeio na capital. E o que vai acontecer com ele? Ele vai tomar um balaço na cabeça. Ele vai tomar um tiro na cabeça. Olha o famoso 3 capas. Desse modelo aí. E qual o problema disso, gente? O problema disso é a Alemanha vai se aproveitar disso e vai falar, lembra que a gente fez um acordo? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália tinham um acordo militar. E agora o Império Austro-Húngaro, o presidente do Império Austro-Húngaro, sofre um atentado no momento em que a Rússia estava pressionando a Sérvia para ser colônia da Rússia e largar a Sérvia. De quem que é a culpa? Obviamente que a culpa é da
Rússia. Mesmo que a Alemanha, esse é a desculpa. Claro que a história mostra que quem foi que atirou na cabeça do Ferdinand foi esse cara aqui, ó, o Gravilo Principe. Quem é esse cara? Esse é um estudante universitário, ele era sérvio, mas ele participava de um grupo nacionalista chamado Mão Negra. Ou seja, a Sérvia, ela não queria ser colônia nem do Império Austro-Húngaro e nem da Rússia. Ela queria ser independente. Mas para a Alemanha, isso não era, como é que chama, interessante politicamente. Porque a Alemanha queria guerra, ela queria o conflito armado. Então ela vai botar a culpa na Rússia. E justamente com a desculpa de que mataram o imperador austro-húngaro, ela vai culpar a Rússia e a partir desta desculpa vai se iniciar a Primeira Guerra Mundial. Galerinha, alguma dúvida sobre esse estopim? Isso aqui não cai, isso despenca nas provas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, fala agora que a gente já tira, para vocês não ficarem com dúvida sobre isso. Tá tranquilo que a gente chama de estopim da Primeira Guerra Mundial? O que é um estopim, gente? O estopim Não sei o que é. Isso, eu vou explicar para você e para os meninos. O estopim, sabe aquele canhão antigo que você acende o paviozinho, que é um algodãozinho branco? Em desenho animado tem muito isso. Aí ele vai queimando e explode, soltando aquela bola de ferro. Eu sei qual é. Diga. Então, aquele branquinho que você acende, a gente chama de pavio. Aquilo é o pavio. Aí o pavio vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Quando chega lá embaixo, ele tem exatamente normalmente ele é um saco cheio de pólvora. Pólvora, na época era pólvora. E quando essa pólvora pega fogo, ela é justamente o estopim. Ela explode e ela gera uma energia muito potente nessa explosão, em que empurra essa bola de ferro para fora, lançando na direção que esse canhão tiver apontado. Mata, hein? Mata. Mas você vai ver que a gente vai falar um pouquinho das tecnologias. Professor, Diga. então quem ganhou a Primeira Guerra Mundial? Quem ganhou a Primeira Guerra Mundial, e a gente vai entender por quê, vai ser a chamada a Tríplice Entente, que vai ser não só a Inglaterra ou o Reino Unido, ou também a Grã-Bretanha, tudo isso são nomes sinônimos da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, a França e a Rússia, esses três países aliado aos Estados Unidos. Tá vendo que os Estados Unidos ainda não entrou na guerra? A gente vai entender como que os Estados Unidos vai entrar na guerra. E você viu que do outro lado, a chamada a Tríplice Entente ainda tem a Rússia. Porém, a Rússia, em 1917, ela sai da Primeira Guerra Mundial. Ela vai sair e a gente vai entender também por que isso vai acontecer. Tranquilos? Então vamos seguir aqui, gente. Professor, Diga, tô te ouvindo. é engraçado, né, que a Alemanha, ela foi basicamente a causadora das 2 guerras mundiais que já teve. Perfeito. Isso é extremamente importante da gente gravar na cabeça. Primeiro, a Alemanha, como você colocou, ela vai ser a principal interessada na Primeira Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial, ela vai entrar por um espírito revanchista. A gente vai entender que quando ela perde a Primeira Guerra Mundial, ela vai ser a que mais vai sofrer, né? A gente viu que a Itália também fazia parte da aliança e o Império Austro-Húngaro. Os outros 2 países, eles vão sofrer penalidades, mas a Alemanha vai sofrer uma pancada justamente por quê? Porque a Alemanha é a mais interessada e é a que mais vai agir dentro da Primeira Guerra Mundial. Ela é a que mais vai ter soldados, ela que vai mais ser ativa dentro da Primeira Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, o espírito revanchista por ter perdido a primeira, aliado ao nazismo, que vai ser um discurso extremamente complicado, principalmente no que a gente vai compreender politicamente no que era o Holocausto, bem explicado no livro de Hitler, chamado de Mein Kampf, né, do alemão Minha Vida,
que ele vai colocar ali as bases do nazismo. Né? O nazismo e o fascismo são bastante semelhantes, mas não são iguais. A gente vai estudar a diferença entre um e outro. Mas a Alemanha realmente vai protagonizar a primeira e a segunda. Ela vai sofrer não só mortes, mas principalmente economicamente. E a gente vai entender que hoje a Alemanha é, atrás de Estados Unidos e da China, a maior potência econômica da Europa. Ela vai se erguer 3 vezes economicamente. O Brasil não consegue crescer uma vez, mas a Alemanha, assim como o Japão, também na Segunda Guerra Mundial, ele vai sofrer para um caramba, vai sofrer muito, e o Japão também vai se erguer, e hoje o Japão é uma das maiores potências econômicas do mundo. Então tudo isso é importante, porque eu vou trazer muita informação para vocês. Então fiquem atentos. Eu vou dar uma aula praticamente de ensino médio, de cursinho para vocês. Mas se liga que é muita informação. Tranquilos? Então vamos lá, vamos rapidamente passar então para essa questão da guerra, porque a Primeira Guerra Mundial, eu gosto de explicar ela nas fases. Bom, como eu falei, o slide eu coloquei esse texto aqui, ó. Os países estavam armados e preparados para guerrear. As potências reuniram-se em blocos e era a preparação para um grande conflito. O mundo esperava uma guerra rápida, mas essa durou 4 anos e arruinou a Europa. Então vamos lá. Tanta guerra, né, professor? Toda guerra. Toda guerra ela vai. Então, guerra, né? É idiota, né? Bem idiota. Né? Porque mas vamos lá. No X1, na salinha. Mais do que no X1, né? Se já tivesse criado o videogame, pô, o cara pegava um CS desse da vida, né? E se matavam ali, né? Pegava o campeão de um país, o campeão do outro, jogava todo mundo numa arena lá. Ali, e saía ali, pronto, resolvia. Quem ganhava. Problema, não? Morria, mas morria no jogo. Pois é, quando as pessoas criticam videogame, eu falo, se existisse videogame em 1914, não teríamos esse tanto de morte, só teríamos morte videogame humano virtual. Lá. Exato. Não é isso? Então era aí videogame humano. Perfeito. Só que esse videogame humano, ele é complicado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A morte é realista. Muito realista, né? Então vamos lá, galerinha. Só essa frase aqui eu tenho que separar ela em 3 grandes assuntos. 2 eu já falei e 1 a gente vai falar agora. Se liga aí, Matheus, desliga um pouquinho aí, vamos lá. Eu sei que a gente já tá em 9h40, eu já libero daqui a pouquinho para vocês. Ih, foi mal, o microfone tava aberto. Tranquilo, Matheusão, tamo junto. Olha lá, os países estavam armados e preparados para guerrear, a gente já falou sobre isso, é aquele famoso período da chamada paz armada, quando tanto a Alemanha, depois os outros países, pegaram as suas indústrias e começaram a produzir armas, é esse período que eles vão se armar no momento de paz. Eles se reuniram em bloco, é o chamado as tríplices, né? Como a gente também já viu aqui, ó, a chamada tríplice, eu vou ter a tríplice a aliança, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, pode trocar isso aqui para a Itália. E aqui do outro lado a gente vai ter a tríplice entente, o Império Britânico, o Império Russo e a França. Os Estados Unidos vai entrar depois de 1917 e o Império Russo vai sair em 1917. Essas 2 informações é bastante importante vocês lembrarem. E como é que era o mapa no início da guerra? Este era o mapa, a divisão política da Primeira Guerra Mundial. De verde, a tríplice entente, e de verde musgo, a tríplice a aliança. Tranquilos? Galerinha, e como é que essa guerra vai... sim. E o último texto que eu quero falar para vocês é isso. Quando a guerra vai mesmo para o conflito, para arma, para morte, para tiro, bomba, porrada e bomba, os países envolvidos nisso vão olhar para este conflito, para a Primeira Guerra Mundial, e eles achavam que essa guerra, justamente porque ela não interessava a ninguém, que ela rapidamente iria se resolver. Em questões de meses, rapidamente essa guerra iria acabar e os países envolvidos iriam entrar num acordo diplomático e iria resolver, sanar os problemas envolvidos. Lê do engano. Esta guerra vai durar muito tempo, precisamente 4 anos. É uma guerra
muito sangrenta, é uma guerra de muito desenvolvimento bélico, muita gente vai morrer e com um agravante muito, muito importante que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tranquilos? Então essa guerra, esses países achavam que ia durar meses, porém essa guerra vai durar muito tempo, 4 anos. 4 anos de uma guerra em que toda a Europa e parte da Europa Oriental está envolvida, gente, isso é o caos. Esses países vão se destruir, e a economia, principalmente a economia da Europa, vai entrar no caos. Então guardem essas informações. Tranquilos? Bom, o que eu posso dizer da Primeira Guerra Mundial, além disso que a gente já falou? Tá aqui, ó. É importante a gente fazer o recorte histórico. Ela iniciou em 28 de julho de 14, com a morte de Ferdinand, e ela vai até 11 de novembro de 1918. Né? Então, olha o tanto de tempo que durou. Bom, aqui é importante, por mais que está falando aqui que o desenvolvimento, ela foi mesmo a guerra, a porrada, ela estava neste conflito chamado de Guerra de Trincheiras. A Primeira Guerra Mundial, eu posso dividir ela em 3 fases. Quais são essas fases? A primeira fase, chamada de fase de movimento, onde exatamente os países vão começar a se organizar, colocar as suas infantarias se posicionando estrategicamente na Europa. Gente, por que ela é chamada de guerra de movimento? E ela é muito importante. Porque se liga, primeiro, a gente neste primeiro momento, em 1914, a gente ainda não existe essa tecnologia dos aviões, dos submarinos. Essa guerra de 1914, neste momento de trincheira, ela é uma guerra de infantaria. Ela não tem a aeronáutica e ela não tem a marinha desenvolvida. É só olhar lá no mapa, gente. Olha no mapa da Europa. Você pode, jogar um jogo medieval. Era tem esse negócio, aí explica tudo. Porque quando no início lá é infantaria, só espadinha, escudinho, cavalo. Que massa, aí vai aumentando as coisas, vai aumentando a tecnologia, vai aumentando as bombas, as armas, aumentando os soldados, vão ficando mais inteligentes, né? Cara, pô, que show de bola. E eu vou aproveitar a sua analogia, já que você pegou exatamente. Lembra o seguinte, a gente está falando aqui do início da Era Moderna, mas principalmente na Europa, essa herança medieval, né, que vai durar até 1300, 1400 aí, tá muito na cabeça dos militares europeus. E óbvio, como você acabou de falar, a gente não tem um grande desenvolvimento, é claro, a gente já tem aí metralhadora, a gente já tem o tanque de guerra, mas aí... alongado. Isso, não, ainda não, nem tem isso, o pente da metralhadora, ela tem no máximo 12, ela recarrega com 12, ele não é alongado, no máximo, e a pistola 6 a 8 tiros. Ele é só mais rápido, porque a gente vai ter ainda só as chamadas pistolas semiautomáticas. A gente não vai ter aí a pistola automática, que são muito mais rápidas, mas engasgam mais. A gente só tem a semiautomática. E são 8 tiros no máximo, que a gente tem no chamado pente, ou no repositório. Isso. Mas é importante que você chamou a atenção, por que essa guerra é chamada de guerra, essa primeira fase da Primeira Guerra Mundial, ela é chamada de guerra de movimento, por essa ideia medieval. Se vocês lembram da Idade Média, filmes como Senhor dos Anéis, isso, Caverna do Dragão, a gente tem Senhor dos Anéis, a gente tem Guerra dos Tronos, né? Como é verdade que tem aquelas lutas lá, já vi. Isso. E como é que funciona? Lembra o seguinte, esses caras lutam em campos abertos, um batendo com espadas e cavalos.
Isso, mas você só diz que conquistou aquele outro país, ou aquele outro feudo, aquele outro reino, quando você adentra o castelo. E para isso acontecer, essa estratégia ela é muito importante. Por quê? O castelo tem muros altos, muros extremamente altos, e lá dentro os caras têm estratégias para não deixar o inimigo entrar nesse castelo. E eu pergunto para vocês, é mais fácil você manter a posição dentro do castelo ou você entrar dentro do castelo? Manter a posição dentro do castelo. É muito mais fácil, concorda comigo? Porque você já está na posição, né? E o cara que tem que vir contra você é muito mais difícil. Vem Então, de frente, aí vem. isso, Vem você levando. sabe que o cara vai te atacar, você tem os muros, o cara tem que subir aquele muro ou quebrar aqueles muros que são muito fortes. Então, Até, para você. até ele conseguir, tu já ter matado ele na flechada. Isso. Então, a estratégia de defender é muito mais fácil do que quem vai atacar a posição. Por isso que a estratégia de quem avança, de quem movimenta, de quem vai conquistar um país ou um território, ele tem que ser uma estratégia militar muito poderosa, mais do que simplesmente a arma. E é aqui que vocês precisam entender, galerinha. Por que a guerra de movimento ela é importante? Voltando para a Idade Média, para fazer esse paralelismo, entenda como é que funcionava as guerras medievais. Esses caras chegavam no castelo, eles não partiam para dentro, para cima do castelo de uma vez. Por quê? O exército que estava dentro do castelo, ele estava descansado, ele estava esperando, né? Então ele estava ali pronto para se defender. Então como é que funcionava a estratégia de cerco? O exército inimigo que chegava para conquistar o castelo, ele fazia na primeira fase o que a gente chama de cerco. O que é o cerco? Exatamente o que a palavra diz. Ele vai cercar o castelo e não vai deixar nada entrar ou sair. E ele vai ficar ali defendendo aquela posição por meses. Por meses. Por isso que normalmente o cara que está no castelo, ele vai montar em cavalos, ele vai precisar de infantaria, né, o chamado tropas a cavalo, e ele vai tentar abrir o cerco. Mas por que, professor? Não é mais fácil ficar dentro do castelo? É mais fácil, mas por que serve o cerco? Para justamente não deixar suprimentos entrar e nem pessoas saírem do castelo. Então eu vou defender aquela posição. E por que meses? Porque o suprimento dentro do castelo, lembra que dentro daquele castelo, os servos, toda a população dentro daquele reino vai para dentro do castelo. Então eu tenho uma multidão porque eu tenho que manter comendo, bebendo, saudável, sem doenças. Por que tem que manter saudável sem doença, professor? Porque se o cara morre, o que acontece? Eu não tenho tempo, porque os caras estão o tempo todo me ameaçando de guerra, de enterrar aquilo ali. Os mortos vão sendo empilhados. E o que morto faz? Gente, produz doença. Então a ideia de se Produz cercar... mau cheiro, produz mau cheiro. lá, Então produz se liga. dinheiro pro cara da funerária que compra Mas que vende não tem caixão. funerária, não tem quem enterra. O cara tá sendo largado ali, os corpos estão ali. Você faz uma cova rasa, mas no momento ou você enterra o seu morto, ou você enfrenta o inimigo que tá fora do castelo. E esses mortos vão se acumulando e vão gerando doenças. Então dentro do castelo o cara tem que administrar Aí tu morre comida. pro morto ou pro vivo. Exato. Você tem que administrar doença, você tem que administrar comida e bebida, e você tem que administrar os guerreiros que ficam ali o tempo todo, não deixa você dormir, porque vai chegando a noite, os caras começam a lançar naquelas catapultas, começam a lançar pedras com fogo dentro do castelo, começam a gritar, começam a fazer barulhos ameaçando a invasão. Então quem está dentro do castelo come mal, dorme mal, tem doenças, morre, faz as suas necessidades dentro do buraco. Então você vai minando não só a saúde das pessoas, a saúde física, mas principalmente a saúde mental. E vão fazendo ataques. Vão devagarzinho, ataca, não consegue, recua. Ataca, recua. Isso dura meses, até você enfraquece quem está dentro, até finalmente o chamado ataque final, onde você conquista aquele território. Professor, por que você está fazendo esse exemplo? Porque é assim, é essa mesma estratégia na Primeira Guerra Mundial.
O que mudou, professor? Simplesmente, em vez de se atacar com faca, espada e catapulta, no caso da Primeira Guerra Mundial, as tecnologias bélicas também mudaram. A gente vai ter os tanques, a gente vai ter as granadas, a gente vai ter metralhadoras, a gente vai ter fuzil e a gente vai ter revólveres. Isso. Mas a estratégia, a chamada, na primeira fase, a fase de movimento, nada mais é do que justamente quando você vai com a sua infantaria conquistar, fazer cercos em pontos estratégicos dentro do mapa da Europa. E quais são esses pontos estratégicos, gente? Põe uma coisa na cabeça de vocês. O que tem comida, bebida e travessia, principalmente onde você tem as fronteiras, ponte, túneis, rios, são lugares extremamente importantes para você controlar. Do mesmo jeito que eu fazia o cerco do castelo para não deixar nada entrar nem sair, eu conquistar as fronteiras, as pontes, os rios, é muito importante para o quê? Para eu cercar um país ou uma cidade que eu queira conquistar e eu não deixar comida entrar, bebida entrar e aquela população ir morrendo e eu conquistar, não só enfraquecer o corpo dos soldados, mas principalmente o psicológico. E é justamente essa fase de movimento que lembra esses cercos medievais em que os soldados, principalmente o da aliança, os alemães e os seus aliados, vão conquistar, vão cercar, vão movimentar muito bem sobre o mapa europeu e vão sair na frente. Vão sair na frente. Deu para entender essa primeira fase, a chamada fase de movimento? Beleza, gente. Então vamos para o segundo momento. Esse segundo momento ele também é importante, que é a chamada guerra de trincheiras. Essa guerra de trincheiras, de novo, fazendo um paralelismo com a guerra medieval, ele é justamente o momento do confronto. É quando você vai para aquela conquista. Você já enfraqueceu, já fez o cerco, você já enfraqueceu psicologicamente e emocionalmente e fisicamente os soldados que estão dentro do castelo e agora você parte para a porrada. Agora você vai tentar conquistar. Essa guerra de trincheira, que é a segunda fase, é esse momento. Só que qual o problema? Na guerra medieval, eu tinha os muros dos castelos. Agora, nessa fase aqui da Europa, já na Primeira Guerra Mundial, eu não tenho mais os castelos, a gente já está numa outra época, a cidade não tem mais a França, a Inglaterra, né, Londres ou Paris, que é a capital da França, esses caras não têm mais castelos, a gente já está numa outra época. Então como é que eu faço para impedir o avanço das tropas inimigas? É exatamente o que a gente chama de trincheiras, que é essa fase. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que no meu slide eu tenho uma foto de uma trincheira. Professor, Não. Diga. a aliança, que no caso era da Alemanha, do Alemanha, coisa Império húngara. Austro-Húngaro, isso. Isso. E a Itália. Ela atacou todos os outros países ao mesmo tempo? A Então, Rússia, todos ao mesmo tempo? não. Que pergunta maravilhosa. Não. A gente vai ver exatamente nesse momento da segunda fase de trincheira, nesse primeiro momento, na primeira fase de movimento, sim, a Alemanha, lembrando que a Alemanha vai ter 80% do exército mesmo da Tríplice Aliança é o exército alemão. A contribuição de exército, de soldados e de armas do Império Austro-Húngaro e da Itália, ele é menor, bem menor mesmo. É a Alemanha praticamente que está levando a Tríplice Aliança nas costas. Mas é isso que você está falando. Ó, se a gente pegar ali no mapa, muito boa. Nossa, gente, me parece que vocês assistiram aquele meu vídeo. Cada pergunta é melhor do que a outra. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Vocês estão mais... A pergunta de vocês estão muito mais relevante do que menino de colégio particular. E olha que eu já dei muito dessa aula no colégio particular. Vocês estão de parabéns, como sempre. Vocês são top. É porque Amo nós vocês. é melhor, nós é melhor. Sempre, muito. E é isso. E é verdade. Você não está mentindo. Eu não gosto de mentir para aluno. Eu sou muito sincero. Vocês são melhores
mesmo. Guarda Nós isso no somos seu coração. Vocês Professor, são os caras. Desculpa o palavrão. Não é falta de respeito, mas vocês são foda. Mesmo. Eu ia Pra falar caramba. isso, mas não pode, né? professor, Então deixa que eu falo. Diga. mas os países que saíram antes da guerra começar, eles sofreram algumas consequências econômicas? Eles vão Eles sofrer, ficaram mas só no final. Só no final. No final da Primeira Guerra, você vai ver que a economia, não só de quem perdeu, mas de quem ganhou, vai estar destruída. Diga. Chamada. Vou. Deixa eu só falar então, só esse detalhe eu finalizo. Vai todo mundo perder. Segundo a nossa querida ex-presidente Dilma, é quase essa filosofia dela mesmo. Mas só para guardar aqui, galerinha, a colega fez a pergunta maravilhosa. Nessa guerra de movimento, olha o tamanho desse mapa, gente. Olha Tem até uma bota ali. Isso, que é a Itália, né? A Península Itálica, a gente chama dessa botinha aqui, que é toda essa península faz parte da Itália. Para eu dividir as... ainda. Isso, de salto e a pontinha bicuda, olha lá, dando um chute numa alguma coisa ali, se liga no mapa. Só para finalizar, para eu dar a chamada, galera, segura um pouco agora. A colega colocou muito bem, professor, poxa, a Tríplice Aliança, quando ela avança, que ela é a primeira, porque a Alemanha já tinha, era a intenção da Alemanha ir para o conflito, então ela se movimenta primeiro. Só que olha o tamanho disso, ela tem duas frentes. Ela tem a frente ocidental, que é aqui, ó, de frente para a França, de frente para a Inglaterra, de frente, né, para aqui, mas ela também tem a Rússia, que, entre aspas, está nas costas. E ela teve que movimentar suas tropas para todos esses dois lados. E você sabe que quando você divide tropa, você se enfraquece. Tranquilos? Mas ela fez isso, ela teve que fazer isso. Ela dividiu na chamada primeira fase de movimento. Nessa segunda fase, que é justamente quando vai ter o conflito. Professor, mas por que houve o conflito? Justamente quando as tropas da aliança chegam aqui, ó, na França, tá vendo? A França, especificamente em Paris, vai ser no primeiro momento que a Tríplice Entente vai enfrentar as tropas alemãs, a tropa da aliança. Eles estão preparados. Por que eles estão preparados? Porque eles repararam que a Alemanha estava, na primeira fase, movimentando suas tropas e estavam conquistando justamente aqueles territórios estratégicos. As pontes, as fronteiras, os rios, e estavam vindo em direção à França. E, estrategicamente, você saber onde o inimigo vai atacar é fundamental para você se defender. E é aqui, especificamente em Paris, que a gente vai ter o primeiro conflito. Galerinha, são 10h02, eu não quero segurar vocês fora do horário. Vou agora, neste instante, na próxima aula eu sigo daqui, eu vou liberar o chat para vocês, já estão ligados na nossa chamada. Chamada. Diga, amor. Professor, o senhor já assistiu Peaky Blinders? Peaky Blinders, você é doido. Gosto para muito, claro, muito bom. Inclusive aquele cabelo dele, eu tentei imitar um pouquinho, né? Um pouquinho o cabelo, mas gosto muito. Ali é uma Inglaterra. Blinders. Isso. Blinders. E ele no início, Thomas Shelby, mostra que ele estava lutando na guerra, né? Isso. Ele é um herói de guerra. Ele é um herói de guerra, Isso. por isso que ele vai pressionar principalmente o ministro inglês quando ele interessava, né? Quando ele via que o bicho... O cara se transforma num bandido, né? Num mafioso. Herói da guerra O e porrador de Churchill, câncer. impressiona o Churchill. Isso, Churchill vai comer na mão dele, porque ele vai mandar cartas, né? Quando ele pressiona, é muito bom. Quando ele fala assim, aí, a tua polícia tá vindo me encher o saco aqui, velho. Me ajuda aqui. O cara que tava atrás dele, né? O inspetor ficava bravo. Muito legal, muito boa a sua referência também. Gostei do seriado. Diga. Ele mostra que ele, na verdade, era de uma parte de túneis. Por que ele fazia aqueles túneis? Aqueles túneis... Netflix, você sabe. Não, calma. Tô brincando. Porra, rapaz, tu quer estar bem com as meninas dando as respostas dessa? Então, os túneis, a gente vai ver agora na questão da trincheira, como as trincheiras são buracos
que não dava tempo de você fazer muito alto, você tinha que ligar uma trincheira e outra. Essas trincheiras, gente, eram quilométricas. Ela vai cercar praticamente Paris todos. E como que eu chegava nessas trincheiras? Através desses túneis. Esses túneis vão ser muito utilizados na guerra de trincheira na Primeira Guerra Mundial. E sabe outro país que também vai utilizar muito trincheira e que vai vencer os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial? O Vietnã. O país, a ilhazinha do Vietnã, vai conseguir expulsar os Estados Unidos da sua terra. É a primeira derrota que os Estados Unidos teve na vida no militar, foi contra o Vietnã, porque o Vietnã também utiliza essa estratégia da trincheira e dos túneis. Ah, entendi. Tranquilos? Só tem como ligar os caras, porque se você levanta a sua cabeça para andar entre as trincheiras, você vai tomar um tiro ou uma granada. Então tem que ser pelos túneis. Você vai agachado nos túneis e, obviamente, depois Londres vai ampliar esses túneis muito e ele vai se tornar principalmente os soldados vão conhecer muito bem esses túneis, não é todo mundo. E por isso que ele utiliza dos túneis para matar, para fazer o que ele fazia, para transportar os seus produtos ilícitos, para fazer contrabando, e ele vai utilizar porque ele era um soldado e ele conhecia. Tranquilos? Gente, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito que vocês sempre têm comigo. Um bom dia, coloca a presença aí. Um beijo no coração. Amanhã eu vou deixar o recadinho de novo, mas amanhã a nossa aula de artes é lá naquela plataforma. Façam um segundo vídeo, não se esqueçam. Qualquer dúvida pode me perguntar no chat ou fala com a nossa colega que ela também está mandando muito bem. Um beijo no coração, gente. Fiquem com Deus. Se lascou, Dalane, se lascou. Dalane agora virou a assessora para os assuntos de plataforma.